nós vamos abrir, esse glorioso material produzido no século XVI. Já falamos que as instituições da religião cristã foram escritas aí por Jean Calvino em 1535. Essa edição que eu tenho aqui na minha mão, ela foi traduzida e publicada por Cipriano de Valera em 1597, reeditada por Luís Sos y Rio em 1858, Nueva Edición revisada em 1967, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e finalmente a sétima edição, 2013. 2 tomos, Estamos com o tomo 1, que é esse aqui, e o tomo 2, que é esse outro material aqui. São 2 livros, 2 tomos. Porém, são 4 livros. São 4 livros. O primeiro livro, ele fala do conhecimento de Deus enquanto Criador e Supremo. Olá, Luiz de Paula, tudo bem? Do conhecimento de Deus enquanto Criador e Supremo Governador de todo o mundo. Daí, capítulo 1º, 2º, sucessivamente, diz assim: o conhecimento de Deus e ele de nós outros e de nós se relacionam entre si, maneira em que convivem mutuamente. 2. Em que consiste conhecer a Deus e qual é a finalidade deste conhecimento? Olá, Michele. Capítulo 3. O conhecimento de Deus está naturalmente arraigado no entendimento do homem. 4. O conhecimento de Deus se debilita e se corrompe, em parte pela ignorância dos homens e em parte pela sua própria maldade. Capítulo 5. O poder de Deus resplandece na criação do mundo e no contínuo governo do mesmo. 6. É necessário, para conhecer a Deus enquanto Criador, que a Escritura nos guie e encaminhe. Capítulo 7. Quais são os testemunhos com que se há de provar a Escritura, para que tenhamos sua autoridade por autêntica, a saber, do Espírito Santo, e que é uma maldita impiedade dizer que a autoridade da Escritura depende do juízo da Igreja. Capítulo 8. Há provas com certeza suficiente, enquanto lhe é possível ao entendimento humano compreendê-las, para provar que a Escritura é indubitável e certíssima. Capítulo 9. Alguns espíritos fanáticos pervertem os princípios da religião, não fazendo caso da Escritura para poder seguir melhor os seus sonhos, sob só o título das revelações do Espírito Santo. São as famosas profetadas que nós temos hoje. Capítulo 9. Alguns espíritos fanáticos, já falamos o 10. A Escritura, para extirpar a superstição, opõe exclusivamente o verdadeiro Deus aos deuses dos pagãos. O 11. É uma abominação atribuir a Deus forma alguma visível, e todos quantos erigem imagens ou ídolos se afastam dele, do verdadeiro Deus. Capítulo 12. Deus se separa dos ídolos a fim de ser ele somente servido. O 13. A Escritura nos ensina desde a criação do mundo que na essência única de Deus se contém as 3 pessoas. O senhor pastor Abraão, Débora, tudo bem? Vera, o pessoal aí acompanhando. Nós estamos fazendo a análise do livro Instituição da Religião Cristã de Jean Calvino. Estou fazendo aqui a leitura do índice dos 4 livros que compõem esse material, escrito em 1535 e dedicado ao rei da França.
Paramos nas 3 pessoas, né? Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Capítulo 14. A Escritura, por la criação do mundo, pela criação do mundo e de todas as coisas, diferencia com certas notas ao verdadeiro Deus dos falsos deuses. Capítulo 15. Como era o homem ao ser criado? As faculdades da alma, a imagem de Deus, o livre arbítrio e a primeira integridade da natureza. 16. Deus, depois de criar com a sua potência o mundo e quanto há nele, o governa e mantém tudo com a sua providência. 17. Determinação do fim desta doutrina para que possamos aproveitar bem dela. Capítulo 18. Deus se serve dos ímpios e doblega, ele dá ou lhe delega a sua vontade para que executem os seus desígnios, ficando, sin embargo, porém, ele limpo de toda a mancha. Esse é o capítulo 1. Como vocês perceberam, nós temos esse material na língua de Cervantes, na língua espanhola. O próprio Paulo de Tarso, nas suas escrituras, ele fala que tinha, né, como propósito viajar até a Espanha. E o Evangelho chegou lá, meus irmãos. Então, o livro que nós temos aqui, ele está em espanhol, e nós estamos fazendo a tradução simultânea. As palavras que eu não souber, eu vou falá-la, né, na língua original. E quem estiver aí, oi tia Maura, tudo bem? Nós vimos ontem ali perto da região da casa dela. Um abraço, senhora, tia Vera e a todos os tios também. O livro segundo, do conhecimento de Deus como Redentor em Cristo. Então, o primeiro falou de Deus, da criação, da formação. O segundo está falando da obra salvífica de Jesus Cristo. Do conhecimento de Deus como Redentor em Cristo. Conhecimento que primeiramente foi manifestado aos patriarcas debaixo da lei e depois a nós pelo Evangelho. Capítulo 1. Todo gênero humano está sujeito à maldição por la caída, pela queda e culpa de Adão, e tem degenerado de sua origem sobre o pecado original. Então todos pecaram, destituídos, foram na glória de Deus. Capítulo 2. O homem se encontra agora despojado de seu arbítrio e miseravelmente submetido a todo mal. O Calvino ele faz isso tirando de um texto do Santo Agostinho, que nós tínhamos o livre-arbítrio no Éden, podendo escolher entre o bem e o mal. Só que depois que o homem pecou, ele está escravizado pelo pecado, escravizado pelo mal, sujeito a ele, submetido a ele. E o único que vai nos libertar é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, porque Cristo nos dá essa chance de, ao conhecermos a verdade, crermos nele e sermos salvos. Tudo quanto produz a natureza corrompida do homem merece a condenação. Sabemos aí que o Calvino tinha formação em direito, né? E ele traz aí esse conceito jurídico de condenação e absolvição. Então, tudo aquilo que a natureza humana produz, a corrompida, é digna de condenação. 4. Como obra Deus, como faz Deus no coração dos homens. 5. Se refutam as objeções em favor do livre-arbítrio. 6. O homem, havendo-se perdido a si mesmo, há de buscar a sua redenção em Cristo. 7. A lei foi dada, não para reter em si mesma o povo antigo, senão para alimentar a esperança da salvação que devia ter em Jesus Cristo até que ele viesse. 8. Exposição da lei moral, os mandamentos. 9. Ainda que Cristo fora conhecido pelos judeus debaixo da lei, pastor Nenés, a paz do Senhor, ainda que Cristo fora conhecido pelos judeus debaixo da lei,
não há sido plenamente revelado, mas que no Evangelho. Então, a lei ela apontou para o Evangelho, mas quem apresenta Jesus Cristo são os próprios Evangelhos, como nós os conhecemos. Capítulo 10. Semelhança entre o Antigo e o Novo Testamento. 11. Diferença entre os dois testamentos. 12. Jesus Cristo, para fazer de mediador, teve que fazer-se homem. Olha que doutrina maravilhosa já no índice. 13. Cristo ha assumido a substância verdadeira da carne humana. Ele não é 50% Deus e 50% homem, ele é 100% Deus e 100% homem. Calvino fala que ele tem assumido a substância verdadeira da carne humana. 14. Como as duas naturezas formam uma só pessoa no mediador, a natureza divina e a natureza humana. Capítulo 15. Deus abençoe, pastor, pela consideração. Mateus, Lena, Marcos, tudo bem? Nós estamos aqui fazendo a leitura do índice do livro Institutas da Religião Cristã, do João Calvino. Acompanhe. É um vídeo um pouco extenso no YouTube, já está dando praticamente 3 horas e tem bastante chão ainda para a gente, Marilena, para a gente estar falando um pouco sobre esse material. E amanhã, Escola Bíblica Dominical, às 10h30, aí sim nós queremos ser breves. Amém? Apenas o essencial, o profundo fica para agora. Capítulo 15. Para saber com que fim tem sido enviado Jesus Cristo pelo Pai e os benefícios que a sua vinda nos traz, devemos considerar nele principalmente 3 coisas: o seu ofício de profeta, o de rei e o de sacerdote. Nenhum outro homem, seja no Antigo ou no Novo Testamento, assumiu as 3 funções. Nós vemos Davi, que foi rei e profeta, mas não era sacerdote. Nós vemos Samuel, que ele era sacerdote e profeta, mas não era rei. Nós vemos o rei Uzias, que ele era rei e queria assumir a função de sacerdote. Ele entrou no templo para ofertar, ele saiu leproso. O único que assumiu as 3 funções de rei, profeta e sacerdote foi Jesus Cristo. E além de sacerdote, ele foi o cordeiro, né? Que o sacerdote ele sempre sacrificava o cordeiro para a expiação do pecado. Ele mesmo se ofereceu como cordeiro imaculado para nos salvar. Penúltimo capítulo do 2, a capítulo 16. Como Jesus Cristo tem desempenhado o seu ofício de mediador para conseguir-nos a salvação sobre a sua morte, a ressurreição e a ascensão. Capítulo 17. Jesus Cristo nos tem feito ser merecedores da graça de Deus e da salvação. Livro 3. Da maneira de participar da graça de Jesus Cristo. Frutos que se obtêm dele e os efeitos que se seguem. Então, no 1 se fala do Deus Pai, no 2 se fala do Deus Filho, e no 3, como nós nos tornamos participantes dessa tão gloriosa graça em Cristo Jesus. E aqui sim vai entrar a parte da predestinação e da eleição. Capítulo 1. As coisas que acabamos de referir respeito a Cristo nos servem de proveito pela ação secreta do Espírito Santo. 2. Da fé. Definição da mesma e exposição de suas propriedades. Capítulo 3. Somos regenerados pela fé, sobre o arrependimento. Capítulo 4. Quão lejos está da pureza, quão distantes está da pureza do Evangelho, todo o que os teólogos de Sorbonne, que é uma faculdade francesa, discutem do arrependimento, sobre a confissão e a satisfação. Então, aqui em Sorbonne, na França, ele que era francês, né, de Noyon, e o livro de filosofia fala que ele era de Picardia, mas ele acabou encontrando refúgio na Suíça. Ele se tornou prefeito de Genebra, aplicou ali a sua
essa doutrina das institutas, e na faculdade de Sorbonne, ele fala que quão distantes estão essas pessoas que discutem sobre arrependimento do verdadeiro evangelho. Capítulo 5. Suplementos que añadem, que acrescentam os papistas, os católicos, à satisfação, a saber, as indulgências do purgatório. Isso, para o Calvino, são acréscimos que a Igreja Católica fez em relação a acrescentar, né, para satisfazer uma necessidade terrena, de que quando eu morrer eu não vou para o inferno se eu continuar fazendo as coisas erradas. Eu vou para um lugar que eu vou expurgar a minha alma, que eu vou aliviar a minha alma da minha culpa, e aí eu vou merecer o céu. Isso é para satisfazer o ego carnal. Isso não é verdadeiro de acordo com a palavra de Deus. Que mais? Capítulo 6. Sobre a vida do cristão. Argumentos da Escritura que nos exortam a ter essa vida. Capítulo 7. A suma da vida cristã. A renúncia a nós mesmos.